Bom dia, povo. Tudo bem? Como vocês estão? Espero que bem. Porque hoje temos um tópico interessante para navegarmos. Pegou? Tipo, navegar em 大海賊時代ありったけの夢をかき集め探し物を探しに行くのさ。 Hoje vamos falar de One Piece, um mangá feito por Eiichiro Oda, lançado por volta de junho de 1997, criado e publicado na Weekly Shonen Jump. Participante do Big Tree, um trio composto pelos melhores animes de uma certa geração. E é extremamente famoso pela sua longa duração, já que tem aproximadamente 1000 episódios. É realmente uma quantia grande quando você vai ver, mas mesmo assim eu acho que vale a pena. Eu meio que encaixei o anime no meio da minha rotina e consegui fluir o suficiente, mano. Então não foi um problema ter 1000 episódios, foi bem rapidinho até. É meio difícil falar isso, pareceu ser bem rapidinho. E eu entendo que tem muitas pessoas que dizem é muito longo, não vale a pena assistir, não me interessei o suficiente. Eu entendo totalmente quem fala isso, já que obras não são feitas para todo tipo de pessoa. Então é comum desgostar de títulos mesmo que famosos, ainda assim podem não vir a ser de seu agrado, né? É normal. Pode parecer estranho, mas eu tenho um sério problema com jogos que são muito sobre histórias, como por exemplo The Last of Us. Mas mesmo assim, respeito quem gosta da obra. Voltando ao assunto principal, a história de One Piece é legal, mas o que me pega em One Piece não é a sua história, e sim como o mundo funciona e gradativamente evolui junto aos personagens. E a ideia que eu quero passar é a seguinte: One Piece pode ter lutas legais, personagens marcantes, mas o que impacta é o mundo, desde suas ilhas calmas a seus mares mais turbulentos. Em muitos momentos da história vemos eventos em níveis catastróficos, acontecendo como se fosse do casual, do dia a dia, sabe? E enquanto acompanhamos os protagonistas, vemos diversos acasos, coisas bizarras acontecendo sem explicação no momento, tendo um ar de desconhecimento desconfortável, talvez. Acho que essa será a melhor palavra para mostrar o que eu tô tentando falar. Eu assisti a um vídeo recentemente, que inclusive o título era O Mundo de One Piece é Assustador. E ele mostra que os figurantes de One Piece devem passar por situações horripilantes para humanos, ou melhor, pessoas comuns. Já que se você for um simples pirata vagando junto de sua tripulação numa viagem casual, você pode se deparar com uma entidade gigantesca segurando uma lança no céu. Agora, temos explicações, pois o anime já avançou o suficiente para esses casos. Mas imagina se você é uma pessoa normal, se você é só um viajante assim, no meio do oceano. Eu não gostaria de ver uma lança gigantesca junto com um cara gigantesco segurando essa porra e olhando na minha cara. Mas tá bom. Isso me deixa abismado, já que o mundo é tão grande, tão repleto de seres anormais gigantes assim dos mares, e ainda assim tem pessoas comuns que de repente podem ser afetadas por essas coisas. Temos que entender que não é de um tubarão que estamos falando. A média de um rio do mar é de 5 km. Isso é ridículo de absurdo. Pensa que tipo, um prédio gigantesco vindo em você, pra cima de você. Temos uma baleia azul que eu me lembro tem uma média de 30 metros. Por favor, me corrija se eu estiver errado, né, cara? Mas uma diferença ridícula, já que essa baleia em específico é a maior que existe na Terra. Então dá pra ver que o mundo de One Piece não é nem um pouco parecido com o nosso. As ilhas em One Piece também não ficam pra trás nem um pouco. Eu vi uma medida no Reddit em que a ilha de Dressrosa tem aproximadamente o tamanho da Austrália. A Austrália nem é tão grande assim. Esse beta, acá tem muito. Lembramos, uma ilha. E, cara, é bizarro, mano. Às vezes eu penso, porra, se essa é a situação de uma só ilha, velho, a Grand Line deve ter um tamanho tão ridículo. Porra! Ainda assim, além de diversos fatores que fazem o mundo de One Piece ser incrível e bem estruturado, ele ainda é vivo e constante. Os personagens seguem suas vidas mesmo que elas não sejam o foco da história. Elas continuam evoluindo em geral, tendo histórias próprias, tendo ações influentes no mundo, etc. Claro que os protagonistas terão mais visibilidade, mas personagens como a Vivi, que se torna alvo do governo mundial após time skip,
ela realmente amadurece para se tornar princesa. Esses personagens que vivem com suas vidas sem depender do foco da narrativa me mostram o potencial que o mundo de One Piece tem. Agora chegou o momento que eu menos gosto de falar, né? Que é de falar mal, e falar mal de algumas coisas em específicas que me deixam bem puto com a obra. Porém, tem uma coisa que estraga muito, o desperdício de tudo no geral. Tipo ilhas com dezenas e dezenas de criaturas diferentes que simplesmente só aparecem em uma única parte do anime e não é nem mostrada depois. Personagens com histórias chocantes que não têm aparição em outros momentos. Claro, temos personagens que têm seu desenvolvimento mostrado, certas citações, e me ouça bem quando eu digo citações, pois é somente isso, já que a maioria das vezes eles mal aparecem e já são cortados para mostrar diversas novas coisas, que no arco seguinte vai desaparecer também. Como eu disse, eu vou repetir até o final, isso não representa todos os casos, pessoal. Vocês devem entender isso, mas mesmo que não represente, é muito frequente, já que é comum esses arcos anteriores só afetarem muito futuramente, sendo uma das causas para alguma coisa. Isso é bacana, mas eles não são totalmente reintroduzidos e reestruturados. Por exemplo, o arco dos gigantes, dos primeiros gigantes que a gente vê, onde tem aqueles dois gigantes que são muito fodas mesmo, eles são recitados em outras partes. Inclusive num capítulo, eu não lembro exatamente qual, mas é um mangá de One Piece que eu comprei, que me deram de presente, que basicamente eles são recitados quando o pessoal os Mugiwara vão resgatar Robin. Um dos gigantes que está protegendo a ilha, ele diz que ele só está trabalhando ali junto de seu amigo por causa que os líderes deles sumiram, desapareceram, e o governo falou que ia dar eles de volta se eles trabalhassem lá por uma certa quantidade de anos. Só que daí eles descobriram que não, eles estavam naquela ilha. E eu gostaria que, fosse contada a história dessa tripulação, sabe? Contasse, as viagens que aconteceram e outras coisas, e mostrasse de verdade. Mas não. Então eu falei, tá. Meio que virou secundário. Se realmente tivesse uma recapitulação, eu sei que parece chato, mas pra mim é importante. Uma recapitulação da história em certos momentos pode ser bacana, pode ser legal. Imagina ver algumas viagens, mesmo que spin-off, de outros piratas viajando no mundo, descobrindo novas coisas, porque ainda assim, o mundo de One Piece é bizarro, é muito bizarro. Ele é gigante, grande pra caralho, e até nas áreas em que os Mugiwara já passaram, tem coisa pra fazer, tem coisa pra ver naquelas áreas. Então eu acho que eles deveriam mostrar outras histórias, outros personagens. Claro, certos personagens já foram mostrados e têm seu desenvolvimento sempre contínuo, mas eu ainda quero mais coisa. Eu quero ver outras ilhas da Grand Line, deixa eu ver, do East Blue, de todos os Blue lá, foda-se. Eu gostaria de ver, de verdade. Eu acho um bagulho muito interessante, que mudaria minha visão muito. As partes de enrolação do anime poderiam ter sido melhores com isso, com essas adições. Então, essa é a minha opinião nesse ponto. Peço perdão se você não entendeu o que eu quis dizer, mas é que eu não sei exatamente qual palavra para descrever esse sentimento. É como se o mundo de One Piece, mesmo com sua diversidade infinita, fosse muito limitado pelo seu próprio criador. Isso me deixa muito encucado e chateado e tudo. E era isso, basicamente era isso o vídeo. Eu amo muito One Piece, é uma das minhas obras favoritas. Eu acho que só fica atrás de Bleach, provavelmente, que eu amo muito. Foi uma das primeiras obras que eu assisti, provavelmente a primeira, inclusive. Eu assisti muito na minha infância. E One Piece também, assisti muito. Eu comecei a assistir os episódios enquanto meus amigos na escola falavam muito sobre o anime. E eu queria participar. Eu achei muito interessante tudo da obra. Os poderes, o haki eu amo. Mesmo que tem muita gente que acha que é só uma forma de cortar caminho, que realmente é uma forma de cortar caminho. E eu ainda assim considero uma das coisas mais bem feitas. Mesmo que não exatamente muito bem trabalhada, ainda assim é um bagulho muito interessante, eu acho. Eu acho muito legal o jeito que o haki é trabalhado, no geral. Mesmo que no início seja só uma forma de acertar frutas do ki,
ele começa a se evoluir, começa a ter variáveis. Mas a história também eu acho muito legal, é muito gostosa de acompanhar. Os arcos, principalmente os pré-time skip, não que os pós sejam ruins, mas principalmente os pré, eu adoro muito, principalmente... calma, eu tô tentando... Me fugiu o nome, perdão. Os primeiros arcos, aonde o Luffy vai atrás de seus companheiros. Essas são as partes que eu mais amo do anime inteiro. O início, lá no início mesmo, que ele acha o Soap na ilha junto com a menininha lá que o Soap gosta, etc. Que eles pegam o Mary. Tem muita coisa que eu amo no One Piece, mas tem seus defeitos, como em todas as outras obras. E ele tem que falar sobre tudo da obra. Se você realmente gosta de algo, você tem que falar sobre o geral. E sobre outros fatores, como furos de roteiro, que às vezes acontecem, é normal, não tem como você não ter furos de roteiro na obra. A enrolação muito constante é normal, acontece, mas afeta, e a visão sobre a falta de... o desperdício de conteúdo que o Oda que poderia ter a mais, melhoraria muito a minha visão, que eu já tenho, que é muito boa. Então eu vim aqui e vou começar com uma coisa nova, que é dar uma nota para todos os animes que eu já vi. One Piece na minha escala de 10 de 10. Obrigado galerinha, muito obrigado meus fãs. É isso, até a próxima. Tchau, tchau.